Saúde aos irmãos com a paz do Senhor, que vocês possam estar bem, né? Que vocês possam estar alegres nos caminhos do Senhor, servindo a Ele, adorando o Espírito em verdade. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele não nos abandona. O Senhor é quem mais nos quer bem. E que você possa refletir juntamente comigo aqui nesta palavra, que diz assim, Mateus 12, versículo 9 ao 21. Vamos ler pausadamente. Diz assim: a cura do homem que tinha uma das mãos mirrada. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? Bem, nós sabemos que no Antigo Testamento o sábado era de descanso. O sábado, se você fosse pego apanhando lenha, você era apedrejado. Jesus, ele, como filho de Deus, como servo e como nosso Senhor, ele deu exemplo trabalhando, fazendo o bem, né? No dia de sábado. E o que é que Jesus estava fazendo? Jesus estava curando. E aqui mais na frente diz assim: e ele lhes disse, qual dentre vós será Jesus, né? Falou. E ele lhes disse, qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha, se no sábado ele cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer bem no sábado. Aí Jesus dá o exemplo. Vocês têm uma ovelha aí, ela cai num buraco no sábado. Aí você vai lá e resgata ela. Jesus sempre fez o bem, irmãos. Mas Jesus era perseguido por fazer o bem. Jesus ele transforma vidas, né? Era para os próprios ímpios, para os ex-traficantes, né? Para os ex-drogados, os ex-prostitutos. Ah, fulano agora é de Deus. Ele se alegra, né? Muitos usam o evangelho, né? Para se esconder, né? Através de uma religião. Louvado seja o nome de Jesus. Que nós não estamos falando mentira, a gente vê essas coisas acontecer. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí Jesus dá o exemplo ali. Poxa, você tem ovelhas, você salva sua ovelha. Eu não vou fazer um milagre aqui na mão dessa vida, desse homem, né? Aí Jesus pede que ele estende a mão, e ele estendeu a mão e ficou sarado, ficou sã, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus estava mostrando ali, irmãos, que trabalhar para o Senhor, irmãos, se você está trabalhando para o Senhor, você é perseguido, você é caluniado, você é apontado, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você tem que ser igual Jesus, irmão. Jesus ele não procurava se defender. Então, aqui mais na frente nós vamos ler justamente sobre isso. Eu vejo pessoas querendo se defender, que mudou, que... Irmão, a tua mudança é para Cristo. Os homens, eles nunca vão entender. Agora, tem um porém também. Que aquilo que você plantar, você vai colher. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E Deus perdoa os seus atos, os seus erros. Muitas das vezes os homens não vão perdoar. Os homens vão atrás lá da vingança com as próprias mãos. É o que acontece, né? O cara é ex-traficante, de repente morre dentro da igreja. O cara esfaqueou pessoas ou atirou em pessoas, vira cristão. Jesus salva ele, liberta ele, mas aí a família manda alguém se vingar. A gente não sabe, mas acontece, né? E aí os irmãos, mas por que isso aconteceu e tal? Porque eu já vi acontecer, né? Não estou falando daquilo que eu não sei. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, que quando a mudança é verdadeira, muitos dos homens reconhecem. Aquele cara ali andava comigo na farra, na prostituição, na droga, nisso, naquilo. E agora ele verdadeiramente é cristão. Porque as suas obras, irmão, vai ficar claro. Claro que vai ter sempre ali um usado pelo inimigo, né? Dando lugar ao inimigo para te acusar, para, sei lá, chutar o teu passado na tua cara aí. Mas a Bíblia diz que novas coisas, Deus joga no mar do esquecimento e você é nova criatura. A Bíblia também diz que se teu coração te condena, maior é Deus. Vamos continuar aqui na palavra. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matar. E Jesus acabou de curar, né, um homem ali com a mão mirrada. Jesus vai e pede para ele estender a mão dele fica sã.
E os fariseus, os donos da verdade daquele tempo, querem matar Jesus, né? Aí você não quer ouvir que pessoas falem mal de você? Se falaram do meu mestre que morreu por mim, para salvar eu dos meus pecados, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se Jesus foi caluniado, cuspiram nele, bateram nele, perseguiram ele, eu que sou servo dele, não vou ser perseguido por quê? Ah, mas estão falando de mim, fofocando. E daí, irmão? Jesus nunca parou o evangelho para se defender, não, meu querido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, continuando aqui, versículo 15. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente. E ele curou a todos. Mesmo assim, depois de curar esse homem das mãos do mirrado, Jesus continuou curando pessoas. E curou a todos, aqui fala. E recomendava-lhe rigorosamente que não descobrissem, né? Jesus pedia, né? Perguntaram quem foi que te curou, fique em silêncio, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a gratidão, né? Afeta a poucos, mas afeta. Talvez você agradeceu pelo pão que comeu hoje, né? E se voltar algumas histórias atrás, isso tinha dia que você nem comeu o pão, né? E hoje você comeu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E as pessoas gratas, elas espalhavam essa bênção. Quem que não quer espalhar uma bênção, contar uma bênção para o seu próximo, para o seu irmão, né? Aí Jesus acabava sendo descoberto mesmo assim, mas não era para ele. Jesus não fazia nada para se vangloriar. Tudo era para a honra e glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E dizia assim, ó. E recomendava-lhes rigorosamente que não o descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Versículo 19. Não precisa se justificar. Não precisa querer mostrar para ninguém que você mudou. Conheço pessoas maravilhosas que têm outra vida e se esforçam até por demais para mostrarem às pessoas que mudou de vida, que tem uma nova vida com Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, meu querido. Para com isso, sabe por quê? Porque Jesus é bom, porque Jesus te ama. E ele dá o exemplo aqui na palavra dele. Ele não contendia. Tá trocando, jogando pérolas pros porcos, irmãos. Você tá contendendo com os porcos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem é santo vai ouvir a palavra de Deus. Quem é santo vai parar para escutar. Vai parar para ver. Olha, Deus está trabalhando naquela pessoa ali. Ele era isso, ele era aquilo. Ela era isso, ela era aquilo. E agora ela fala de um Deus que transformou a vida dela e que pode transformar a minha também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meu querido, não se importe com as perseguições, não pare. Não para. Se prega o evangelho, se canta para Jesus, se faz alguma coisa para a obra de Deus, vai ter perseguição de todos os lados, meu filho, até de dentro da igreja, muitas vezes. Mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne aqui, viu? Não é contra a carne aqui, não. É contra as potestades nos lugares celestiais. Então, onde você andar, o Espírito Santo de Deus, os anjos que andam a te guardar ao teu redor, vão te expulsar os demônios. A tua sombra vai curar aleijado, vai curar, louvado seja os doentes. Você não crê? Que a Bíblia diz que nós faremos coisas maiores que Jesus. Aí você vai deixar se abater? Não. Se a tua luz está afetando, está irritando as trevas, é porque você está no caminho certo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, que as pedras venham, que as pedras sejam atiradas e que você use das pedras para subir mais perto de Jesus. Como, irmão Nibevan? Retomando as pedras que atiram em mim, entrega tudo na mão de Deus, ora. E Ele sabe fazer o que é certo. Para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz assim, versículo 21. E no seu nome
os gentios esperarão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós éramos gentios. Nós nunca tínhamos ouvido falar desse Deus que salva, desse Deus que protege, desse Deus que guarda, desse Deus que nos dá salvação. Que isso não se paga, não tem preço. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus só por nós conhecermos o nome dele. Só por ter chegado ao nosso ouvido e descido ao nosso coração e mente, e nós ter tomado essa boa decisão. Que Deus em Cristo vos abençoe e que você possa espalhar essa mensagem de Deus, né? Para outros que estão precisando ouvir a voz de Deus, se reconciliar com o nosso Senhor, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Da parte de Deus, irmão, o Bevan aqui está te trazendo essa palavra. Deus em Cristo vos abençoe. Amém e amém.